Olá, sou Paulo Cruz, médico endocrinologista. Vou falar hoje sobre o tratamento medicamentoso das dislipidemias. Prazer estar aqui com vocês, dando essa aula. Depois das aulas de fisiologia, patologia, a brilhante aula de tratamento dietético das dislipidemias, a gente vai falar hoje sobre o tratamento medicamentoso. Bom, gente, vejam aqui, a gente tem uma representação dos fatores de risco para infarto agudo do miocárdio. A gente vê ó, de cima para baixo, né? Então, tabagismo, diabetes, hipertensão, obesidade abdominal, índice psicossocial prejudicado, tudo isso aí aumenta o risco. Existem alguns fatores protetores, ó, como ingesta de frutas e vegetais, exercício. O álcool nesse estudo aí, em quantidade moderada, mostrou também ser um fator protetor. E aqui embaixo, ó, chama a atenção a relação da ApoB com a ApoA1. A gente sabe que a ApoB é uma partícula que está presente nos componentes aterogênicos do colesterol e a ApoA1 é a principal proteína do HDL. Então é uma representação aí de dislipidemias, tá? Então foi aí o principal fator de risco, né? Aumentou cerca de 4 vezes aí a associação com risco de infarto, mostrando a importância desse tema. E vejam bem o quanto é importante o nível do LDL, né? Então esse trabalho aqui mostrou que para a redução de 1 milimol de LDL, que equivale a mais ou menos 40 miligramas por decilitro, seja com estatina, com ezetimiba, com inibidor de PCSK9, com sequestradores de ácidos biliares ou dieta, mostrou uma redução semelhante aí de risco cardiovascular, aproximadamente de 20%. Tá? Então, mostrando que mais importante do que como você chega à redução do nível de LDL, o valor de redução vai ser impactante aí de forma semelhante na redução de risco cardiovascular. Então, para quem a gente deve iniciar o tratamento medicamentoso, né, das dislipidemias? Existem várias calculadoras, isso é um tema permanente de debate nos congressos. Qual seria a melhor ferramenta, né, para você estimar o risco cardiovascular? Então, existem diversas calculadoras, onde eles vão avaliar idade, fatores de risco, como diabetes, hipertensão, tabagismo. E você vai determinar o risco do indivíduo ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Dependendo desse risco, a gente pode estratificar como baixo, intermediário, alto ou muito alto. E isso aí vai determinar a indicação de uso de tratamento farmacológico e também a intensidade desse tratamento. A diretriz brasileira de dislipidemias tem a sua última atualização em 2019, ela vai ser atualizada provavelmente em breve. Ela recomenda algumas metas de tratamento de acordo com o risco do indivíduo, né? Então, para aqueles pacientes que não usam hipolipemiantes, eles recomendam uma meta de redução percentual de LDL, acima de 50% para os pacientes de risco alto ou muito alto, e para os pacientes de risco baixo ou intermediário, em torno de 30%. Tá? Aí, para aqueles pacientes que já fazem tratamento, né, com hipolipemiante, eles recomendam aquelas metas em valores absolutos de níveis de LDL, que são as metas tradicionais que a gente usa no ambulatório, né? Então, para pacientes de baixo risco, 130, intermediário 100, alto risco 70 e os pacientes de muito alto risco, abaixo de 50. Outra ferramenta que às vezes não é muito utilizada, a gente deixa passar, mas é o colesterol não HDL, que ele vai avaliar todas as outras partículas, incluindo o LDL, aterogênicas presentes no sangue. Então, sobretudo naqueles pacientes com triglicerídeos acima de 400, onde você não consegue calcular de forma confiável o nível de LDL pela fórmula de Friedewald. A meta do colesterol não HDL vai ser sempre 30 mg por decilitro acima da meta do colesterol LDL. Tá? Muito bem. Ao avaliar esses pacientes, a gente sempre tem que buscar identificar possíveis fatores secundários que estão associados à presença de dislipidemia, né? Então a gente vê ó, aqui obesidade, sedentarismo, estão associadas a alterações em todas as frações do colesterol. O álcool, né, interfere mais nos triglicerídeos. O tabagismo vai ter um papel mais importante na redução do HDL. Tá?
Então, fatores dietéticos, né, como a Lorena comentou, vão interferir também, tá? Então, dietas ricas em gordura trans ou gorduras saturadas vão interferir mais no LDL. Já as dietas mais ricas em carboidratos vão interferir tanto no triglicerídeo quanto no HDL. Lembrar de condições clínicas que também podem estar associadas, então doenças hepáticas, o hipotireoidismo, síndrome nefrótica, anorexia, está associado principalmente à alteração do LDL. E as condições onde a gente tem aumento da resistência à insulina, elas vão estar mais associadas ao aumento de triglicerídeo e redução do HDL, como a síndrome metabólica, diabetes, doença hepática gordurosa, dentre outras, tá? Incluindo a lipodistrofia, né, que são pacientes frequentes que a gente vê aqui no ambulatório. Muito bem, então a gente vai falar agora detalhadamente de cada reação química dessa aqui. Então vejam, gente, como é complexo, né, o metabolismo do colesterol e dos lípides, tá? Então o Vitor Hugo deu essa aula aí ano passado, né? Depois qualquer dúvida vocês tirem com ele aí. Então, o grau de complexidade é tão intenso que permite também uma riqueza aí de possibilidades de tratamentos farmacológicos, tá? Então a gente vai dar um zoom aí nos aspectos mais importantes que a gente utiliza na prática nessa segunda imagem, né? Então a gente vê que as estatinas, que são as medicações mais utilizadas, elas vão atuar inibindo a ação da HMG-CoA redutase, que é uma enzima importante para a síntese do colesterol intracelular. A célula, ao ter a sua secreção interna de colesterol bloqueada, vai aumentar a captação de LDL do sangue através dos receptores do LDL. Tá? A gente vê em cima da estatina o ácido bempedóico, né, que é uma medicação nova, um tratamento novo, mas ele vai agir também na mesma via da estatina, só que numa etapa anterior, tá? Inibindo a ATP citrato liase, tá? Mas o mecanismo de ação vai ser semelhante, aumentando a captação de colesterol pelo receptor. A enzima proteína convertase subtilizina quexina tipo 9, né, a chamada PCSK9, ela é a enzima que degrada o receptor do LDL. Então, nós temos no mercado também os inibidores da PCSK9, que a gente vê ali em cima, evolocumab e alirocumab, que eles vão exatamente ser um anticorpo anti-ação dessa enzima, aumentando os níveis de receptores do LDL e também melhorando a captação, tá? Embaixo a gente tem um Inclisiran, que é uma medicação que vai interferir no RNA mensageiro da PCSK9. Então, de uma certa forma, ele também vai atuar diminuindo a ação dessa enzima. Tá? E do outro lado ali a gente tem um evinacumab, que é uma medicação que foi aprovada recentemente para o tratamento da hipercol familiar homozigótica, né, que é uma doença ultra rara. Né? Ele vai ter um mecanismo de ação interferindo na lipase lipoproteica e na lipase endotelial, então vai atuar diminuindo os níveis tanto do triglicerídeo quanto do LDL. Tá? Mais na frente a gente vai abordar cada uma dessas classes aí. Não podemos esquecer também da ezetimiba, que tem um mecanismo de ação no intestino, né? Diminuindo aí a absorção do colesterol através aí da ação bloqueadora do transportador do colesterol intestinal. Muito bem. Então, vamos falar agora sobre as estatinas. Então, a gente tem diversos tipos de estatinas. Dependendo do tipo da estatina e da dosagem da estatina, a gente vai ter diferentes graus de potência na redução do LDL. Né? Então, a gente sabe que a atorvastatina e a rosuvastatina, em doses mais elevadas, são estatinas de alta potência. Elas reduzem os níveis de LDL mais do que 50%, assim como a associação da simvastatina com a ezetimiba. Estatinas que a gente utiliza muito aqui, como a simvastatina, né, a própria pitavastatina, que é uma estatina que causa menos efeitos colaterais, elas têm potência moderada, tá? De 30% a 50% de redução do LDL. Bem como doses mais baixas de atorvastatina e de rosuvastatina também. Então, é importante a gente ter conhecimento dessas informações para determinar, para selecionar a estatina e a dose, né, que a gente vai usar em diferentes graus aí de risco cardiovascular. Então, esse estudo aqui mostrou que, vejam só, eles avaliou as estatinas de alta potência, tá? Então, a atorva de 80 mg e a rosuva de 20. Dos pacientes que fizeram uso dessas medicações, 60% atingiram o LDL abaixo de 70
e 87% conseguiram LDL abaixo de 100, né? Mostrando aí a relevância do uso de estatinas mais potentes para, sobretudo, pacientes de risco alto ou muito alto. E aqui a gente tem uma representação do percentual de atribuição de risco cardiovascular para diferentes fatores, tá? Então a gente vê que a hipercolesterolemia, ela é o laranja ali. Então vejam que com o passar dos anos, né, diminuiu bastante a atribuição da hipercolesterolemia para o risco cardiovascular. Isso aí foi consequência de quê? Do uso das estatinas, tá? Então, mostrando o quão intenso é o impacto dessas medicações, né? Então isso é importante na hora de a gente reforçar a adesão dos pacientes, tá? Então, vamos colocar a estatina na água e dar para todo mundo? Não é bem assim, né? Então as estatinas, apesar dos efeitos benéficos, elas têm potenciais efeitos também adversos. Um deles é o aumento de glicemia, isso é comprovado, tá? Tanto em pacientes sem diabetes quanto pacientes diabéticos, né? Pessoas com diabetes. Por que isso acontece? Então, a estatina ela aumenta a captação periférica do LDL para o intracelular. Isso acontece no fígado, mas acontece também no pâncreas. E esse aumento da captação de LDL no pâncreas, ele pode gerar uma lipotoxicidade às células beta e interferir na sua ação. Isso gerando um potencial aí hiperglicemiante. Tá? Inclusive, pode causar diabetes ou piorar o controle do diabetes naqueles pacientes previamente com doença. Outro efeito adverso clássico das estatinas são as miopatias, né? Então, é importante a gente ter conhecimento aqui de alguns conceitos de nomenclatura, tá? Então, a miopatia equivale a qualquer doença muscular, é um termo genérico, tá? Em relação a efeitos das estatinas, a miopatia ela pode ser dividida em 3 condições. A mialgia apenas, é quando o indivíduo tem a dor muscular com CPK normal. A miosite, que é a presença de dor muscular com elevação da CPK, mostrando realmente inflamação muscular. E o efeito potencialmente mais grave, que é a rabdomiólise, quando associado a isso você tem disfunção renal. Geralmente na rabdomiólise, os níveis de CPK eles estão acima de 10 vezes o limite superior. Tá? Então, quando dosar a CPK, a recomendação da diretriz brasileira é que você faça a dosagem da CPK antes de iniciar o tratamento, para você ter uma ideia de qual é o valor basal daquele paciente de CPK. Tá? Na elevação de dose também pode ser dosada a CPK, tá? E depois disso, você vai pedir se tiver sintomas musculares ou se o indivíduo for utilizar alguma medicação com potencial interferência aí na ação da estatina, que tem um risco maior de desenvolver miopatia. Tá? A dosagem periódica de rotina no paciente assintomático não é necessária, tá? Não vai trazer benefício. Bom, então, falando sobre a intolerância à estatina, é muito frequente no tratamento com esse tipo de medicação o chamado efeito nocebo, né? O efeito nocebo é o contrário do efeito placebo, né? Então, o efeito nocebo, o indivíduo, ele previamente já acha que por estar tomando aquela medicação vai poder sentir algum efeito colateral, e ele começa a atribuir qualquer tipo de queixa que ele venha a sentir ao uso da estatina. Isso é muito frequente na nossa prática clínica, né? Os pacientes atribuem queixas de cefaleia, de dormência nas mãos, tontura, enfim, todo tipo de queixa aí eles colocam a culpa na estatina, né? Às vezes dores articulares, né? Está associado às vezes com artrose, então é muito frequente isso aí. Para você definir que é intolerância à estatina, o efeito adverso com relação à miopatia, ele é muscular mesmo, tá? E ele vai ter uma associação temporal com o uso da estatina. Né? Então, começa após o início da droga e após a cessação do uso, ele melhora. Tá? Essa intolerância, ela pode ser parcial ou permanente. Então, qual é a recomendação das diretrizes para os pacientes que têm efeitos adversos? Seja miosite, né, seja mialgia só, ou até mesmo a rabdomiólise. Suspender a medicação até que os sintomas
eles entrem em remissão, se tiver alteração laboratorial, as alterações normalizem. Aí você pode reiniciar outro tipo de estatina, já que as reações podem ser específicas, ou você pode iniciar a mesma estatina numa dose menor, tá? Então, essa é a recomendação. E assim você vai dividir os pacientes nesses grupos, né, de intolerância completa e parcial. O paciente que tem intolerância completa é aquele que não vai tolerar outro tipo de estatina, nem doses baixas da mesma estatina, e nesse caso você vai ter que considerar terapias alternativas, tá? Nos pacientes que têm a intolerância parcial, eles vão tolerar doses menores, né? Um esquema que também é recomendado em algumas diretrizes é o esquema intermitente, em dias alternados, tá? Ou pode se associar com outras medicações para que você mantenha doses mais baixas da estatina e manter o efeito mais potente aí de controle do LDL. Então, a gente viu que existem benefícios, né, e existem riscos, né? Então, como é que é essa relação aí? Então, vejam que aqui a gente dividiu nessa tabela a prevenção primária, a prevenção secundária, o NNT para prevenção de eventos cardiovasculares na prevenção primária é de 20 e na prevenção secundária é de 10. O que é que significa o NNT? É o número de pacientes que vão precisar tomar medicação para que um evento seja prevenido, tá? Já o NNH, que é o número para dano, vejam só como é bem mais alto, né? Então, para diabetes, 100 a 200, AVC hemorrágico. Alguns trabalhos mostraram a associação de níveis muito baixos de LDL com possível risco de AVC hemorrágico, mas isso não foi confirmado de forma mais robusta, tá? E de miopatia também muito alto, para 2.000, tá? Então, assim, o número de pacientes que vai se beneficiar do uso de estatina é muito maior do que aquele possível paciente que vai desenvolver diabetes ou vai ter algum efeito colateral, tá? Então, quando a gente coloca na balança, os benefícios superam de forma extremamente intensa os riscos, tá? Para aqueles pacientes onde a estatina foi indicada de forma direcionada de acordo com o fator de risco, tá? Com o nível de risco cardiovascular. Esse artigo aqui é um artigo que foi publicado nos arquivos brasileiros e é bem interessante do ponto de vista prático, ele tem algumas tabelas, interessante depois vocês terem, algum de vocês já tem, né? Porque ele dá algumas recomendações do uso de estatina em situações especiais. Então, por exemplo, com relação ao uso de antirretrovirais, né? Então a gente viu aí que tem várias interações, né? Então, onde tem o verde, é que a estatina pode ser utilizada sem ajuste de dose, onde está em amarelo, há necessário redução de dose, uma dose limitada, e o vermelho você deve evitar. Então veja que a simvastatina, ela praticamente deve ser evitada em todos os inibidores de protease, tá? Diferentemente da pitavastatina, né? Que ela é liberada para todos. A rosuva e a torva, que a gente usa muito aqui também, tem que haver uma redução de dose. Então, isso aqui a gente deve consultar nos pacientes que fazem uso de antirretrovirais, tá? Nos pacientes que têm doença renal crônica, veja que nenhuma estatina ela é contraindicada. Até porque esses pacientes têm um risco cardiovascular mais alto, né? Então, eles devem usar a estatina. Mas a estatina que tem uma menor excreção renal é a atorvastatina. Então, essa você pode usar em dose plena para qualquer clearance de creatinina. As outras estatinas, de acordo com o clearance, elas precisam fazer, vão ser necessários ajustes aí de dose, tá? Imunossupressores, né? A gente tem aqui no hospital muitos pacientes usando imunossupressores, né? Os transplantados. Então, precisa-se de ajuste de dose com algumas estatinas. Vejam, aqui tanto a simvastatina quanto a pitavastatina, elas devem ser evitadas em diferentes tipos aí de imunossupressores, tá? E a atorva e a rosuva podem ser utilizadas com cuidado aí de limitação de dose. Pacientes que usam corticoides, micfenolato, azatioprina, não é necessário ajuste aí de nenhuma estatina. Outras drogas, né? Então, amlodipina, medicação muito comumente utilizada também aqui nos nossos pacientes, assim como os outros bloqueadores do canal de cálcio, a gente tem que ter cuidado com a simvastatina, né? Então, evitar passar de dose acima de 20 miligramas, tá? Anticoagulantes, não há interferência, tá? E nos fibratos, né? O gemfibrozil é o fibrato que tem maior risco de associação com miopatia com a estatina. Então, em geral, a gente evita, mas veja que algumas estatinas podem até ser utilizadas com doses reduzidas. E o fenofibrato, o ciprofibrato, qual que a gente utiliza mais na prática, pode se associar também à estatina, sem problemas, mas com cuidado para a dose ser limitada.
Muito bem. Então, estatina foi. Vamos agora para a ezetimiba. Então, a ezetimiba é aquela medicação que inibe a absorção intestinal do colesterol. O maior estudo com a ezetimiba, né, o estudo clássico, é o estudo IMPROVE-IT, né? Foi a partir desse estudo aí que reduziu-se o valor de corte do LDL para 50, né, em pacientes de risco cardiovascular muito alto. Por quê? Porque ele mostrou que em pacientes de risco muito alto, a associação da ezetimiba junto com a simvastatina mostrou um benefício adicional para a redução de risco cardiovascular. 6% para um primeiro evento e 12% para eventos adicionais. Os indivíduos que estavam no grupo da estatina tiveram um LDL médio de 70 miligramas e os indivíduos que estavam na associação da ezetimiba com a simvastatina, o LDL foi na faixa de 54 miligramas por decilitro. Então, por isso que o ACE, né, que é a Associação Americana de Endocrinologia Clínica, ela usa o valor de corte de 55, né, para o LDL. Aqui a gente arredondou para 50, tá? Mas foi secundário a esse estudo aí, mostrando realmente o benefício da ezetimiba. E esse outro estudo aqui, ele comparou a monoterapia com estatina de alta intensidade, alta potência, com a associação da ezetimiba com a estatina de moderada potência, né? E viram que não tinha diferença, né, estatisticamente significante, de incidência de eventos cardiovasculares, sendo que, vejam aqui embaixo, a descontinuação ou a redução de dose por intolerância foi de 8% no grupo da estatina de alta potência versus 4,8% na associação de ezetimiba com estatina de moderada potência, mostrando que é uma possibilidade, né? Então, em vez de você fazer dose muito alta de estatina, você pode fazer uma estatina de potência menor associada à ezetimiba, você vai ter uma prevenção de risco cardiovascular semelhante, com potencial redução aí de eventos adversos. Agora, falando dos inibidores da PCSK9, né, a gente tem no Brasil o evolocumab, que é uma medicação que, inclusive, alguns pacientes, acho que no serviço, não sei se estão usando via judicial, vocês já viram alguém? Não. Não, né? Enfim, ela está disponível, né? Então, é uma medicação que vai inibir exatamente a degradação do receptor do LDL pela PCSK9 e é extremamente potente para redução de LDL, tá? Então, o estudo fase 3 do evolocumab, ele avaliou pacientes de alto risco cardiovascular, já em uso de estatinas, que não entraram na meta, e o acréscimo do evolocumab, veja que em comparação ao placebo, os pacientes do placebo estavam com LDL próximo de 90, quem usou o evolocumab, o LDL foi para próximo de 30 miligramas por decilitro, né? E isso resultou em redução do risco também de eventos cardiovasculares em aproximadamente 15%, tá? Outra medicação do mesmo grupo, que é o alirocumab, foi descontinuada a importação pelo laboratório aqui no Brasil, mas mostrou também resultados similares, tá? Uma importante redução dos níveis do LDL e também uma redução aí de eventos cardiovasculares em torno de 15%, tá? Então, quais são os contras, digamos assim, né, dessas medicações? Principalmente o custo muito elevado, né? Aqui no Brasil, o custo mensal de uma medicação dessa é de mais de R$1.000 por mês, né? A aplicação é subcutânea, tá? A cada 2 semanas. Mas é uma alternativa naqueles pacientes, sobretudo de risco muito alto ou com hipercolesterolemia familiar, que não entram nas metas mesmo com a associação de simvastatina e ezetimiba. Uma medicação que foi recentemente aprovada e já está no mercado, tá? É o inclisiran, né? Ele é um RNA interferente da PCSK9, tá? Então ele vai interferir na síntese da PCSK9, então vai ter um efeito aí parecido do ponto de vista de mecanismo com os dos inibidores de PCSK9, tá? Então esse aqui é o estudo fase 3 do inclisiran. Vejam que ele mostrou realmente uma redução importante dos níveis da PCSK9, né, de aproximadamente aí quase 80%, tá? E isso resultou também em uma redução significativa dos níveis do LDL em mais do que 50%, tá? Então é uma medicação, a vantagem dela é que é uma aplicação semestral, né? Então a cada 6 meses, subcutâneo. A desvantagem é o alto custo também, tá? Uma medicação que custa mais de R$7.000, né?
Então, o custo mensal vai ficar também entre R$ 1.000 a R$ 2.000, R$ 1.000 e poucos reais, né? Mas já está disponível no Brasil. E uma medicação que é aprovada em vários países, provavelmente vai chegar em breve também aqui no Brasil, é o ácido bempedóico, né, que é uma medicação via oral. Tá? Então, como eu falei anteriormente, o mecanismo de ação do ácido bempedóico, ele parece com o mecanismo da simvastatina, porque ele vai atuar bloqueando a síntese interna do colesterol. Só que ele vai fazer um bloqueio numa etapa anterior, tá? Então a estatina vai bloquear aqui, HMG redutase, e o ácido bempedóico, que é onde tem ETC 1002, vai inibir a ATP ciclato liase. Tá? Como consequência, você vai ter uma redução da produção de colesterol intracelular e aumento da captação no sangue. Aqui do outro lado, a gente tem a ação muscular. Veja que a estatina, ela tem uma ação tanto no fígado quanto no músculo, né? E essa ação no músculo gera reações aí biológicas intermediárias que vão gerar miotoxicidade. Qual é a diferença do bempedóico no muscular? Porque o ácido bempedóico, ele precisa ser ativado para fazer a sua ação, né? A ativação acontece no fígado, mas no músculo não acontece essa ativação, ou seja, ele permanece inativo. Então, o ácido bempedóico ele não vai desencadear as reações químicas aí que vão gerar miotoxicidade. Então, ele tem um benefício aí potencial de redução de efeitos adversos musculares em comparação à estatina. Outros benefícios do ácido bempedóico são os benefícios metabólicos, né? Então, ele age também em outras vias no fígado, diminuindo a gliconeogênese, diminuindo esteatose e diminuindo hiperinsulinemia, além da dislipidemia também, obviamente. Então, veja que, ao contrário da estatina, que tem um potencial efeito hiperglicemiante, o ácido bempedóico ele tem um possível benefício nesse sentido de controle glicêmico também, né? Então, são vantagens adicionais. O estudo de fase 3 do ácido bempedóico, veja que não mostrou uma redução tão significativa dos níveis de LDL, né? Foi uma redução aí em 60 meses de 26%. Só que no outro gráfico ali à direita, vocês veem os valores da PCR, né, que é um marcador de inflamação, tá? E houve uma redução importante aí de aproximadamente 20%. Então, ele tem outros efeitos, né, além especificamente do efeito de controle do LDL. E isso resultou em redução de risco cardiovascular, tá? Aqui é o 4-component MACE, onde foi avaliado mortalidade cardiovascular, AVC não fatal, infarto não fatal e revascularização miocárdica. Então, esses 4 elementos em conjunto, o ácido bempedóico, em comparação ao placebo, mostrou uma redução aí de 13%, estatisticamente significante. Tá? Então, ele é uma opção, sobretudo naqueles pacientes com intolerância às estatinas, tá? Ou contraindicações. Bom, então vamos falar agora sobre os triglicerídeos, né? Então, sabemos que existe uma relação entre níveis de triglicerídeo e aumento de doença aterosclerótica. Tá? Esse gráfico aí mostra pra gente, ó, ele divide em 3 grupos, né? Triglicerídeo até 88, 176 a 264 e acima de 440 há um aumento progressivo do risco aí de infarto, AVC isquêmico e em menor grau, mas também de estenose aórtica. Então, é comprovada essa associação, tá? Na avaliação dos pacientes com hipertrigliceridemia, a gente também tem que avaliar as condições secundárias, né? Então, diabetes, obesidade, álcool, doença renal, gravidez, hipotireoidismo, são condições que também podem interferir nos triglicerídeos, assim como medicações, tá? Diversas medicações, diuréticos, antipertensivos, né? Pacientes que fazem uso de estrógeno em via oral, corticóide, inibidores de protease, isotretinoína, né, o pessoal que tem acne, então diversas medicações podem interferir nos níveis de triglicerídeos, tudo isso a gente tem que avaliar quando a gente está lidando com esses pacientes. Então, a abordagem terapêutica, sempre, né, a gente vai tentar identificar e corrigir esses potenciais fatores aí secundários, como controle de diabetes, interromper a ingestão de álcool, tentar remover ou reduzir doses de alguma medicação que possa estar contribuindo.
o manejo dietético, né, que a Lorena aí já nos orientou semana passada, e medicações, né? Então, a medicação classicamente utilizada para tratar a hipertrigliceridemia são os fibratos, né, reduz o triglicerídeo até mais de 30%. Só que para redução de risco cardiovascular não é muito bem estabelecido o benefício do fibrato. Algumas subanálises com pacientes com triglicérides mais altos, HDL baixo, mostraram possível benefício. Mas o que a gente tem de evidência mesmo na literatura de redução de risco cardiovascular é com icosapente etílico, né, que é o EPA, né, purificado, o ômega 3 aí purificado, que a Lorena também comentou na aula dela, tá? As estatinas, sobretudo de alta potência, elas podem ter um efeito de até 30% de redução também dos fibratos, e a niacina em altas doses. O problema da niacina é porque causa mais efeitos adversos, né, potencialmente de glicemia também, e o benefício também cardiovascular não estabelecido. Tá? E a gente tem os novos agentes terapêuticos, né, a inibição da ApoC3, que a gente tem os pacientes da SQF usando aqui, tá? E também da ANGPTL3, que seria o evinacumab que eu comentei anteriormente, que ele tem um efeito redutor tanto de LDL quanto de triglicerídeos, tá? Então, aqui a gente tem uma abordagem, uma revisão da Endocrine Reviews, muito boa essa revisão aí, no paciente com hipertrigliceridemia, né? Lá, em alguns países, eles utilizam a métrica de milimol, né, em vez de miligramas por decilitro. Então, eu fiz uma correção. 1 milimol equivale a 88 miligramas por decilitro, tá? Então, todo paciente que tem triglicerídeo elevado, acima de 176, né, a gente poderia colocar aqui para as nossas métricas 150 ou 200, você deve ser uma avaliação clínica, descartar causas secundárias, orientar a mudança de estilo de vida, otimizar os outros fatores de risco cardiovasculares, tá? E como você vai conduzir? Então, pacientes com níveis mais elevados, né, ele coloca aí acima de 10 milimol, que equivale a 880 miligramas, e no Brasil a gente usa muito 500, né, você pode usar também 1000, tá, como valor de corte. Aí você vai iniciar o fibrato com o objetivo de prevenção de pancreatite aguda, tá? Para esses pacientes. Se o paciente persistiu com o triglicerídeo ainda elevado, aí você vai suspeitar de causas genéticas, né? Como por exemplo a SQF, né? Que não responde muito bem a fibratos, né? Então você vai considerar o teste genético, tá? Encaminhar para o lipidologista, no caso já é você aí, no caso dos residentes, e considerar outras terapias, né? Terapias como, por exemplo, volanesorsen, né, para SQF, evinacumab e outras aí que também a gente não tem disponível no Brasil, tá? Para os pacientes que têm os níveis de triglicerídeos mais baixos, né, aqui é que existe a polêmica, né? O que fazer com o paciente que tem um triglicerídeo abaixo de 1000, abaixo de 500, né? Como é que a gente vai conduzir? Então, você vai avaliar o risco cardiovascular. Se o paciente for de baixo risco cardiovascular, aí você vai continuar com as mudanças de estilo de vida, pode direcionar o uso da estatina, de acordo com os níveis do LDL. Pode-se usar icosapente etílico, que foi o que mostrou redução de risco cardiovascular em altas doses, né? A gente não tem no Brasil essa apresentação, que seria o Vascepa, né? Ou fibrato, mas sem muita evidência científica de redução de risco cardiovascular, tá? Se esse paciente tiver um risco cardiovascular intermediário ou alto, aí você realmente vai ter que iniciar a estatina. Então, pacientes com triglicerídeo abaixo de 500, com risco cardiovascular intermediário alto, não se trata com fibrato, tá? A gente trata com estatina, porque é o que vai reduzir o risco. E você vai seguir o LDL, né? Você pode seguir o não HDL, aqueles pacientes com hipertrigliceridemia acima de 400, o LDL não é confiável, né? Então você vai utilizar o HDL ou a ApoB, que é também uma ferramenta para você calcular aí as outras partículas aterogênicas no sangue. Se o LDL do indivíduo não entrou na meta, aí você vai seguir o algoritmo de correção do LDL, né? Geralmente estatinas, etimiba, PCSK9, aquilo que eu comentei anteriormente. Se o LDL está na meta e o paciente permanece com triglicerídeo de 135 a 500, foi exatamente essa população que o EPA em dose purificada mostrou redução de risco cardiovascular, na dose de 2 a 4 gramas. Então, você pode considerar também. Ou o fibrato, mas com o fibrato, o nível de evidência para redução de risco cardiovascular é mais fraco. Né? Então, a gente falou da SQF, né, que é a quilomicronemia familiar monogênica, que é a síndrome, né, da quilomicronemia familiar, a sigla SQF. Então, a quilomicronemia ela está presente quando você tem níveis muito elevados de triglicerídeos, tá? Acima de 1000. Paciente com triglicerídeos acima de 1000, realmente você tem quilomicronemia, que pode ser familiar ou multifatorial, associada, né, a síndrome metabólica, obesidade, enfim. Então,
o quadro de resistência à insulina. Mas algumas outras condições chamam a atenção para a presença dessa síndrome familiar. Tá? Então, a ausência dos fatores secundários, a presença de pancreatite ou dor abdominal recorrente, o paciente que não responde ao tratamento usual, sobretudo com fibratos, e aquele indivíduo que manifestou uma hipertrigliceridemia grave em idade jovem. Então, esse é o padrão aí, mais ou menos clássico, daquele paciente que vai ter indicação clássica da dosagem do teste genético. Tá? E essa condição, existe um tratamento específico, aprovado inclusive aqui no Brasil, e tem pacientes no serviço utilizando, tá? Que é a volanesorcena. Né? Ele é um inibidor da ApoC3. A ApoC3 ela vai inibir a lipase lipoproteica, que é a enzima que remove os triglicerídeos dos quilomicros. Então, ela vai inibir quem inibe, né, a lipase. Isso, consequentemente, vai gerar uma redução importante aí dos níveis de triglicerídeos que a gente vê aí no estudo de fase 3. Tá? Olha, a redução, né, em 52 aí, semanas foi de 77%, tá, dos níveis de triglicerídeos, sendo que isso correspondeu a uma redução absoluta, média aí de 1.712 miligramas. Né? Lembrar que esses pacientes têm triglicéridos bem elevados, né? Por isso que essa redução nesse nível absoluto bem alta. É isso, gente. Então, para fechar, as mensagens aí que vocês devem levar. Lembrar nos pacientes com dislipidemia de excluir e tentar corrigir fatores secundários, se possível. A base, né, de qualquer tratamento para dislipidemia é a mudança de estilo de vida. Então, controle da alimentação, exercício, perda de peso, né, para aqueles pacientes que têm sobrepeso, obesidade. Pacientes que têm um LDL acima das metas, essas são as medicações de escolha nessa sequência, né? Então, estatina, ezetimiba e anti-PCSK9. Outras opções, como inclisiran, o ácido bempedoic e evinacumab, em casos específicos, né, principalmente pacientes com hipercol mais grave, onde as necessidades não foram atendidas. A prevenção de doença cardiovascular na hipertrigliceridemia, atualmente, é limitada ao icosapent etílico, ao EPA purificado em dose alta, está de 2 a 4 gramas. Né? Nos pacientes que têm um triglicerídeo mais elevado, acima de 500 a 1.000, para a prevenção de pancreatite aguda, o fibrato é a droga de escolha. E lembrar que nos pacientes com SQF, né, a droga de escolha são os agentes aí, os inibidores da ApoC3, a volanesorcena. Tá? Obrigado.